Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, também agradecê-los por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na sua presença e mais uma vez meditando na sua palavra. Então, eu quero convidar você para fazermos a leitura da nossa meditação de hoje, que é a respeito da lição número 9 da nossa escola dominical. O título da lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós temos um texto áureo que diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. Temos também aqui uma verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Nós faremos agora uma leitura. A leitura está na revista da Escola Dominical. Se você tem a revista, acompanhe. E se não tem, ouça. Jó capítulo 28, versículos 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz aquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia,
nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Meus amados, está aqui Jó, capítulo 28, versículo 1 ao 28. Esse texto, depois dos discursos dos amigos, Jó, ele fala aqui sobre a sabedoria, né? Sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Então, nesta noite, nós vamos ver, ainda que superficialmente, Jó discorrendo sobre a sabedoria divina, né? Não uma sabedoria humana, não a sabedoria dos acadêmicos, não a sabedoria adquirida nesta vida, mas a sabedoria de Deus. Jó vai colocar essa sabedoria no patamar elevadíssimo, enquanto Salomão, se referindo à sabedoria, exorta a buscá-la, exorta a correr atrás dela, Jó vai colocar a sabedoria no patamar mais acima. Para Jó, sabedoria não tem preço. A sabedoria, o homem por si só, ele não consegue encontrar a sabedoria. Então será o nosso comentário nesta noite: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Porém, antes, nós vamos ouvir um cântico, depois a gente vai continuar. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Elaine. Vamos ver se a irmã Elaine ela vai conseguir conectar-se conosco, né? Vamos ver aqui se a nossa irmã Elaine, vamos ver se a irmã Elaine consegue conectar-se. Conseguindo, ela estará louvando do Senhor. A paz do Senhor, pastor Silvio. A paz do Senhor a todos os Amém, irmãos. irmã. Sempre que eu leio a história de Cristo e fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir
tuas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em teus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava todo um gosto infinito. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o rosto, verei a Jesus, como Ele é. Amém. Meus amados, graças a Deus, ouvimos aí o rosto de Cristo, né? Um dos hinos tradicionais aí em nosso meio. Então, vamos para o primeiro ponto da lição, a sabedoria vista como um bem natural. Meus amados, é importante que você se lembre que o livro de Jó, ele é um livro poético. E Jó, de uma maneira poética, usando uma linguagem figurada, ele vê, né, a sabedoria como um bem natural. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar que o homem busca a sabedoria, assim como ele busca os minérios, as coisas valiosas da terra,
ou os bens naturais da terra. Por isso que nós encontramos assim, olha, na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro o lugar em que o derretem. Então há na terra, né, veios, lugar da onde o homem extrai a prata e da onde, extraindo o ouro, o homem vai lá e derrete o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Olha que linguagem bonita. Jó vai descrevendo os bens naturais da terra e como o homem vai em busca deles, né? E desfruta deles. Ele continua. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. É uma linguagem figurada aqui, o homem cavando as cavernas em busca do ouro, em busca das pedras preciosas. Ele vai cavando e aquilo que está escuro, ele vai tirando a escuridade, vai até o fim, procurando as pedras preciosas. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Aqui a ideia é o ribeiro que transborda e, claro, inunda tudo ao redor. Então, diz Jó, intervém o homem e as águas se vão. Veja que profundidade na linguagem de Jó, né? Então o homem intervém e o ribeiro ele é desviado do seu curso. E as águas vão por outro caminho, dando passagem nos lugares aonde ela ocupava. O homem intervém. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo. É uma realidade. No interior da terra há um revolver de fogo, né? As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Quer dizer, a riqueza na terra, bens naturais da terra. Essa vereda, quer dizer, essas riquezas ocultas, esse caminho das pedras preciosas, a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Os animais não têm entendimento suficiente para ir atrás desses tesouros, como o ser humano tem. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Quer dizer, mesmo o leão, com toda a sua força, a sua fúria, nem os animais altos, altivos e tal, pomposos, eles têm entendimento de buscar essas pedras preciosas. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Quem é que faz isso? É o homem. A ideia é o ser humano buscando pedras preciosas. Diz, desviando rios, cavando as montanhas. O homem vai atrás do ouro, da prata. Os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira para a luz o que estava escondido. Aí os homens vão, tapam os rios, né? De tal maneira que represa tudo e ele traz para a luz o que estava escondido, quer dizer, ouro, prata, isso vem à tona. E claro, se transforma em diamantes, ou melhor, se transforma em anéis, né, de diamantes, e pulseira e tudo mais. Então, essas riquezas, elas estão na terra
E o homem, na sua sabedoria humana, ele vai lá e busca, ele vai lá e traz a luz, traz para o exterior. Bem, aqui Jó está se referindo às riquezas naturais. Mas e a sabedoria? Né? Para Jó, a sabedoria, o homem, ele não consegue encontrá-la. Olha aí. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Você está vendo? Né, que interessante? Então, meus amados, o que Jó está dizendo aqui é que o ser humano, muito embora tenha a capacidade de procurar tesouros terrenos, de cavar, de garimpar o ouro, buscar e encontrar, em relação à sabedoria, o homem não consegue encontrá-la, não é? Onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? A pergunta de Jó é essa. Tesouro, tudo bem, está na terra, mas e a sabedoria? Onde está a sabedoria? E você já parou para pensar nisso? Olha, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico, viu? Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Quer dizer, agora você entende por que os amigos de Jó, eles não conseguiram ter uma palavra de conforto para Jó? Por quê? Eles não conseguiram compreender o que Jó estava passando, sentindo. E por quê? Porque eles tinham uma teoria teológica da mente deles. Não é? Por quê? Nós aprendemos. Para eles, o pecador sofre. Então Jó estava em pecado. Para eles, o ímpio recebe a sua recompensa. Deus é justo. E Jó havia agido impiamente, por isso estava sofrendo. Então, na sua sabedoria, eles associaram o sofrimento de Jó com o seu pecado. Só que Jó era justo. Só que Jó era um homem que se desviava do mal. Então, a história de Jó, o caso de Jó era outro. Estava além da compreensão do próprio Jó, inclusive, e também da compreensão deles. E por quê? Porque Deus estava no controle da vida de Jó. Deus quis, Deus permitiu, e Jó sofreu o que sofreu. E como questionar Deus? Né? Como? Não se tem o que questionar Deus. Deus ele é soberano. Jó vai dizer ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então essa teologia dos amigos de Jó não era uma teologia que condizia com a sabedoria divina. Por isso eles ficaram todos confundidos, não é? Então veja, portanto a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Você entende? Tiago nos lembra que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então Jó, ele está dizendo aqui que a sabedoria vem de Deus. Então, meu amado irmão, minha irmã, a sabedoria verdadeira
ela está em Deus. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Você entende? Você se lembra que Deus fez de Daniel 10 vezes mais sábio do que todos os sábios nos seus dias? E o que Daniel fez? Daniel temeu a Deus, serviu a Deus. E ele ultrapassou o sábio dos seus dias. Então a sabedoria de Deus, ela é de Deus, ela não é humana. Então, meu amado irmão, minha irmã, buscar a sabedoria nos cursos teológicos, nada contra curso teológico. É muito bom, quem puder faça. O obreiro tem que conhecer a sua ferramenta, tem que conhecer as coisas, as teologias, claro. Nada contra curso teológico. As faculdades de medicina, de direito, disso e daquilo, nada contra as faculdades. Nada contra as ciências humanas. Mas essas ciências não é a sabedoria de Deus. Mas eu me formei em filosofia. Bom, se formou em filosofia, meu amigo, qualquer padre por aí tem curso filosófico. Aliás, um padre tem muito mais capacidade de ciência humana do que um pastor. Salvo exceções, mas a maioria dos padres, meu amigo, é o latim ali, além das tradições da igreja e tal. O Papa, por exemplo, ele é poliglota. Mas essa sabedoria desta vida, ela não tem nada a ver com a sabedoria que está em Deus. Deus é a verdadeira fonte de sabedoria. Então, se você está fazendo um curso, uma faculdade, glória a Deus. Tem condição? Continue. Mas não pense que depois do diploma você vai se transformar num superstar, e muito menos num super crente. Alguns, pelo contrário, né? Alguns se tornam até carnais. Por quê? Porque a fonte da sabedoria está em Deus. Davi disse assim: eu sou mais prudente do que os velhos, porque guardo a tua palavra. Eu sou mais prudente do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Então, primeiro, sabedoria vista como um bem natural. O homem busca as coisas naturais, mas a sabedoria, ela está com Deus. A sabedoria, ela só pode vir de Deus. A sabedoria vista como um bem comercial, né? Quer dizer, Jó, ele vai deixar claro que a sabedoria, ela tem valor, mas ela não tem preço, né? Observe, ela tem valor, mas não preço, não é? A sabedoria em Jó é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres. Por isso não pode ser transmitida. Viu? A sabedoria, ela é de Deus, ela não é dos mestres. A sabedoria não está na mão dos homens. Porque se estivesse na mão dos homens, os homens a venderiam. E venderiam muito caro. Ainda mais hoje que se vende tudo, você imagina. Mas a sabedoria, ela está nas mãos de Deus. Então, a sabedoria como bem comercial, ela não tem preço. Olha só. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino.
ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Você vê que interessante? Então, a sabedoria como bem natural, ela não pode ser encontrada. O bem natural, sim. O homem escava, o homem vai lá, o homem encontra o ouro, tem o garimpo, aquela história toda. A riqueza, o homem vai lá, tira da terra e tal, da rocha. Mas a sabedoria não, porque a sabedoria está em Deus. Como a sabedoria vista como um bem comercial, ela não tem preço. A sabedoria é de valor inestimável, diz a Bíblia. E só quem pode concedê-la é Deus. Você vê que interessante? Sabedoria não se compra, não é? A gente vê na internet, aprenda a pregar em tanto tempo, aprenda a se comunicar, aprenda, tanta gente vendendo tanta coisa, mas a sabedoria, ela não é algo natural e ela também não é algo comercial, né? Ouça a definição da sabedoria por um grande pregador londrino, né? Eu não tenho certeza de quem é ele. Provavelmente é o Carlos Randall Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores na Inglaterra. Ele foi considerado na Inglaterra pregador batista. Mas olha o que ele diz. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Agora veja o entendimento que esse pastor tinha, né? Então, olha só, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Por exemplo, a pessoa estuda vários anos medicina, torna-se um cirurgião formado na faculdade mais famosa do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, sei lá o quê. Um especialista que participa de reuniões, conferências, simpósios, alguém importantíssimo. Aí ele tem conhecimento. Agora, se ele for orgulhoso por ter tudo isso, se ele for prepotente por ter tudo isso, se ele for altivo por ter tudo isso, então ele tem conhecimento, ninguém nega, mas ele não tem sabedoria. Ele é tolo, porque o tolo é que pensa ser alguma coisa, ter alguma coisa que na realidade não vem dele, vem de Deus. Você entendeu? Imagine, por exemplo, faz um curso teológico. O irmão faz um curso teológico. Aí, para se aperfeiçoar, vai nos Estados Unidos, numa faculdade, doutorando, não sei das quantas lá. Legal. Aí viaja para Israel. Conhece o Monte Sinai, o Muro das Lamentações, os pontos bíblicos. Aí volta, digamos, para o seu país de origem. Digamos que seja o Brasil. Aí ele vem para o Brasil. Cheio de conhecimento. Afinal de contas, ele viajou, foi a Israel, etc. Tal. Só que quando ele chega no Brasil, ele pensa que ele é o mais inteligente da igreja dele. Afinal de contas, na igreja dele, ninguém foi para Israel. Ele pisou em Israel.
Ah, ele entrou no mar morto, boiou no mar morto. Ele colocou os pés no Rio Jordão. Então ele é mais inteligente. Pronto. Esse tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Viu? Exatamente isso que ele vê aqui. Que o sábio, ele sabe usar corretamente o seu conhecimento. É só para você ter uma ideia do valor da sabedoria. Então a sabedoria ela é de valor inestimável. E só quem pode concedê-la é Deus. Está vendo que interessante? Então, se você estiver fazendo um curso para ter sabedoria, você vai perder o seu tempo. Agora, se você estiver fazendo só para conhecimento e pedindo sabedoria a Deus, aí amém. Você vai ter conhecimento e sabedoria. Que coisa, não é? E, finalmente, a sabedoria vista como um bem espiritual. Observe a pergunta de Jó. Mas onde se achará a sabedoria? Né? E onde está o lugar da inteligência? Olha só. Jó vai dizer a partir do verso 20, do capítulo 28. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Jó pergunta. Para os amigos, né? Se você não consegue encontrar nessa terra, se você não consegue comprar, de onde ela vem? Ele diz aqui, ó. Deus estende o seu caminho. Entendeu? E ele sabe o seu lugar. Quer dizer, Deus sabe onde está a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque ele vê as extremidades da terra. Vê tudo que é debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, você sabe que o vento ele tem peso, né? O ar tem peso. E tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, todas essas manifestações, esses fenômenos naturais, Deus criou tudo isso com leis do próprio Deus, leis naturais. Então a viu e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Então Deus conhece, sabe onde está a sabedoria. Por quê? Porque Ele é Deus. Então a sabedoria está em Deus. Em Cristo estão escondidos os tesouros de toda a sabedoria. Não é? E Jó diz assim, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Viu? Então, meu irmão e minha irmã, a sabedoria vista como um bem espiritual é algo que está em Deus. Tá? A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de maneira a ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, e somente Ele pode revelá-la. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. No caso de Jó, ao contrário dos seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então, concluindo, a sabedoria como um bem natural, os bens naturais da terra,
ouro, prata, está na Terra, está no planeta. O homem vai lá e escava, e etc., né? Adquire. Mas a sabedoria de Deus, ela não é um bem natural, tá? Sabedoria como um, um bem comercial. Ela não é um bem comercial porque você não compra. A sabedoria como um bem espiritual. Assim, sabedoria é um dom de Deus. A sabedoria, ela está em Deus, né? E o temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal, a inteligência. Então, Jó, ele era sábio, porque ele temia Deus e desviava-se do mal. Você não tem como desviar do mal e temer a Deus. O desviar-se do mal é resultante do temor a Deus. Primeiro o temor a Deus, depois nós vamos nos desviar do mal. Então Jó vivia essa sabedoria, porque ele temia a Deus. E os seus amigos? Os seus amigos eram só filósofos. Tá vendo? Esse é o problema dos pregadores presos à filosofia. Esse é o problema de postar na internet frases ditas por filósofos. Por quê? Os filósofos, as palavras dos filósofos não têm poder. O poder está no nome de Jesus, não nas palavras dos filósofos. Então, meu amado, temer a Deus, que consequentemente nos fará desviar-se do mal, é a verdadeira sabedoria. Tem uma conclusão aqui que eu vou ler para você ver, olha. Vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, né? Nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Olha, nós assistimos hoje o velório de um dos grandes personagens na Argentina. Foi um tumulto tão grande que eles precisaram encerrar o velório antes do tempo. As pessoas debaixo de um sol escaldante. A troco do quê, né? A troco de nada. Um homem comum, um famoso, né? Grande nos seus dias, porém, e no entanto as pessoas quase que se matando, passando mal. Por quê? Porque essas pessoas não têm entendimento, né? Você está vendo como é bom ser crente? Meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus por termos a sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a Cristo. Então nós temos o princípio da sabedoria. Agora, se o crente, se nós começarmos a copiar as coisas do mundo, usar roupa do mundo, linguagem do mundo, pensar como o mundo, nós seremos tolos. Teremos o conhecimento bíblico, mas pelo fato de não praticarmos, seremos tolos. Eu ouvia ontem um determinado apresentador na televisão, e ele disse assim, ele disse, olha, o fulano de tal, se referindo a esse jogador famoso que morreu ontem, né? Disse, nós perdemos, ou melhor, ele disse assim, fulano de tal não está mais entre nós, não é? E nós estamos perdidos.
Veja a bobagem que esse cidadão disse. O famoso lá, não está mais entre nós. E nós é que estamos perdidos. Na realidade é ele que está perdido na sua ignorância a respeito de Deus. Eu temor a Deus. Quem não teme a Deus, ele vai temer a lua, o sol, vai temer o escuro, vai temer o diabo, vai temer qualquer coisa. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Meus amados, fiquemos com essa palavra. Nós adiantamos, por quê? Porque domingo é eleição, né? E no sábado à noite, normalmente você tem algum compromisso com a família e tal. Eu preferi adiantar hoje, né? Nessa quinta-feira. Mas a próxima aula, que será já normalmente no outro domingo, a aula será a última defesa de Jó. E nós vamos ver Jó relembrando o seu passado de glória, o seu lamento no seu presente e o futuro que estava aberto para a vida de Jó. Próxima aula, a última defesa de Jó. Meus amados, antes de nós orarmos, pedimos graça a Deus e sabedoria, nós vamos ouvir agora mais um cântico, né? Os cânticos, eles glorificam a Deus. Então, eu quero convidar aqui, nós vamos ouvir, deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós vamos ouvir a Fernanda. Vamos ver se a Fernanda... Vamos ver se a Fernanda... Vamos ver se ela tem condição. Se ela se conectar, ela estará louvando o nome do Senhor também. Enquanto o Espírito Santo aplica a palavra que temos ouvido, nós vamos ouvir a nossa irmã. Vamos ver a Rosimeire. Irmã Rosimeire, vamos ver se ela consegue. A Fernanda não... Vamos ver a Rosimeire. Faz assim, pastor Silvio. Amém, irmã. Louve o nome do Senhor, irmã. Algemado por peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado
paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou. Da escuridão. Livrou-me da escuridão. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Eu convido a você para nós orarmos. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos agora por esses momentos na tua presença, por esse ensino. Te louvamos pelo temor que o Senhor concedeu ao nosso coração em Cristo Jesus, que é o princípio da sabedoria. Agora, guarda-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria, abençoa também cada irmã, cada irmão que participou desse trabalho, nos ajuda, nos dá uma noite na tua presença e que tudo concorra para a honra e para a glória do teu excelso e glorioso nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus amados, eu agradeço a cada irmão, cada irmã, tá? São vários os irmãos aqui, ó. Edivando, Cícero Moura, Cida Dias, irmã Elaine, Simone, Maria do Socorro, a Cris, Cristiane, né? A Roseni, Aparecida Santos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são importantes demais nesse trabalho que a gente faz. Obrigado a Elaine que cantou, também a nossa irmã Rosimeire, e a Fernanda. Houve algum probleminha técnico lá, ela não conseguiu se conectar hoje. Mas Deus te abençoe e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.